A emoção do Abel depois do jogo fala por si só. Exatamente. O que foi essa partida do Carlos Miguel hoje pelo Palmeiras, mano? E, mano, vitória de líder, segue o líder, Palmeiras... Bom, rapaziada, e o Palmeiras retoma a liderança do campeonato, tá na ponta de novo o Verdão, caminhando a passos largos aí na luta pelo título, né? O Palmeiras, falando em Brasileirão, o Palmeiras é muito consistente, né, pessoal? Nos pontos corridos, o Palmeiras tá muito bem também, fora Libertadores. Enfim, mais uma vitória importantíssima fora de casa do Palmeiras. E para retomar a liderança, deixar o Flamengo para trás. E vocês vão conferir a reação da mídia esportiva, o pessoal lá do Fechamento Sport TV, programa do Sport TV, né? Com o Denilson, com o André Rizek, com o Felipe Melo, comentando a respeito aí dessa vitória do Verdão e a retomada da liderança. Beleza, pessoal? Então, confere aí que o vídeo tá caprichado. Também tem um trecho do Fala Porco analisando essa vitória do Verdão. Enfim, o vídeo tá recheado, tá muito top, acompanha até o final, beleza? Sem mais enrolação, então bora direto pro vídeo. Vamos pra liderança agora? Você é louco, quem manda é você, meu camisa 10. Você tá com moral. Sem Flamengo pagode. Dormiu na liderança e o Rubro Negro ligou a televisão pra secar o Palmeiras. Pagode, é que você é do rock, né? Você é do rock. Eu gosto do pagode também, mesmo? Gosto. Vamos fazer uma depois do programa. E, cara, não deu pra secar, né? Palmeiras, mesmo com time misto, foi tranquilo. Um bom time, na verdade, né? Tranquilo. Mesmo o time misto, um bom time, assim. O Juventude, que em algum momento foi um time competitivo, né? No Alfredo Jaconi, que sempre foi difícil jogar aí. Acho que perdeu esse poder casa, né? Estádio vazio. Perdeu essa força casa, o torcedor já deixa de acreditar. Você falou aqui, quando a gente mostrou a classificação aí com 26 pontos, né? Ah, já foi. Cara, o torcedor, obviamente, sempre acredita, né? Ah, matematicamente tem condições, tem possibilidade, o torcedor acredita. Mas, cara, a situação do Juventude, ela é muito difícil. E o Palmeiras, mesmo com o time, né, misto, né, se pode dizer dessa forma, do que foi o meio de semana, o Bruno mais uma vez fazendo gol, o Bruno que falou com a gente na semana passada aqui, importante para ele fazer gol, dar confiança. O Facundo Torres, para mim, é um jogador ainda está devendo com a camisa do Palmeiras. O Fux tem jogado muito bem. Volante. No jogo contra o Flamengo, que ele falha, né? Foi no jogo contra o Flamengo, depois na rodada seguinte ele fica fora e aí volta a ser titular, tem jogado muito bem. O Palmeiras mereceu. Ele ficou fora do jogo da altitude. Ficou fora lá, o Abel voltou com o Murilo e Gustavo Gomes. Exato. O Abel usou o argumento de que o Murilo competia mais. Olha o golaço do Felipe Anderson. Golaço. Espetáculo. Só o Sobis guardava assim. Não, o domínio assim, no começo da jogada é algo absurdo. Cara, o jogo foi assim. Verdade para fazer a parecia que o Palmeiras, apesar da grande atuação do goleiro do Palmeiras, assim, do Carlos Miguel, apesar disso, parecia o jogo foi controlado pelo Palmeiras, sabe? O Palmeiras fez 1-0 e poderia, assim, se caso saia um gol do Juventude, o Palmeiras ia, sabe, fazer o terceiro. É isso que passava, sabe? O Palmeiras, apesar do time misto, teve o controle total do jogo. E de fato, assim, me surpreendeu bastante, porque no início da temporada eu falei que esse Juventude em casa, né, era muito forte, que dificilmente o Juventude cai porque é muito forte em casa, porque competia. E o que eles tinham de melhor eles deixaram, que é competir dentro de casa. Sem dúvida alguma. Jogando sem pressão, né? Estádio vazio já há um tempo já. Um gramado bom, né? Gramado ótimo. Gramado é ótimo, cara. Eu acho que uma dúvida assim, Palmeiras vai estar cansado? Palmeiras vai grandão? Que impacto vai ter aquele jogo épico de quinta-feira? E qual foi o impacto, na opinião de vocês, do jogo de quinta hoje? Eu acho assim, sendo bem sincero, o jogo, não tem como não falar que o jogo não foi épico. 4-0, numa semifinal de Libertadores. Foi uma noite histórica, mas eu acho que o Palmeiras não teve que correr tanto para reverter o resultado. O Palmeiras foi amplamente superior. E todos esperavam isso, de fato todos esperavam. Por isso que estava lotado, o próprio Abel deu uma entrevista antes e falou assim, não me pergunte por quê, mas vai ser uma noite mágica. Eu acho que o Flamengo, ele teve que brigar muito mais, até pelo jogador expulso, que propriamente o Palmeiras. Concordo. Sabe? E se for falar de um cansaço, eu entendo que é um cansaço mais mental do que propriamente um cansaço físico. Por quê? Porque perdeu de 3-0, cara, a gente tem que virar, vamos virar. E o quarto gol já saiu depois dos 30, exatamente, né? E foi um pênalti, né? Poderia muito bem ir para os pênaltis o jogo se não tem aquele pênalti ali. Então, propriamente é mais um cansaço mental do que propriamente um cansaço físico. Em cima do que o Felipe está falando, em relação ao cansaço mental e à pressão,
a emoção do Abel depois do jogo fala por si só. Exatamente. Porque ali mostrou um Abel que a gente, pelo menos eu não conhecia. Esse lado, essa sensibilidade que ele teve ali com a emoção dele depois do jogo, é um Abel que a gente não tinha visto nesses 5 anos do Abel no Palmeiras. Você acha que pegou o fato de ele ter sido tão criticado no jogo da ida, as escolhas dele, e assim, a carga estava um pouco nele, ele já tinha sido xingado pela torcida lá atrás, não esqueceu. Você não acha que ele estava assim com a carga, Pode se ser. sentindo com o caminhão nas costas? Não só isso, eu acho que ele é um cara que ele se cobra muito. Se cobra muito. Ele se cobra muito, ele vai ao extremo da cobrança e quando ele percebe que o plano Abel não deu certo no primeiro jogo, eu imagino que o pós-jogo, até o jogo da classificação histórica do Palmeiras, nesse meio teve Cruzeiro. Acho que foi um trabalho que ele fez até... o Palmeiras não consegue fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, né? O Palmeiras não joga tão bem assim contra o Cruzeiro, porque a cabeça provavelmente dele estava na noite histórica. E aí quando ele desaba dentro do gramado e você vê a emoção de todo mundo com ele ali, na minha opinião, fala muito o que é o Abel na intimidade com os jogadores. Porque para mim tem um Abel na coletiva e tem esse Abel que é o que se emociona. Que esse Abel que mostrou a emoção dele dentro do vestiário. Ele deve ter sido uma semana dura, cara. A verdade é o Felipe Melo. Deve ter sido uma semana dura. Com esse já vi chorando. Se eu estiver errado, você me corrige. Na noite anterior à final da Libertadores contra o Flamengo, a gente estava conversando, foi que nós decidimos que eu não jogaria de titular aquele jogo, eu tirei um tubo de sangue do joelho, e a gente estava conversando e ele chorou. Algumas coisas ele começou a chorar, eu já falei isso aqui. Então eu conheço o Abel, é um cara emotivo. E o que eu entendo, assim, o que me passa depois daquele jogo, hoje, o que tem de gente que fala de futebol, as redes sociais veio aí para dar voz para muita gente que fala de futebol. O que tem de treinador de futebol? Assunto, Felipe. Tudo. Mas principalmente, como nós estamos falando de jogador de futebol, né? Então, o que tem de treinador de futebol? Então, assim, acabou o jogo, perdeu de 3-0, que tinha de gente falando, tem que sair, não pode, tem que sair. Querendo ou não, isso traz uma carga para o treinador. Isso traz uma carga emocional, isso traz uma carga física para ele também, para o seu staff. Então, quando você ganha o jogo, ele fala, torcedor do Palmeiras, vai no estádio. Isso não pode reclamar. Porque a torcida do Palmeiras lotou o Allianz Parque e cantou do início ao fim. Isso não pode reclamar do torcedor do Palmeiras. E quando acaba, ele fala assim, tirei um caminhão das minhas costas, sabe? Porque tem tudo para ser uma das maiores finais de Libertadores. Então, assim, poxa, a gente está na final, a gente conseguiu isso aí. E, cara, é normal, é extravasar, o momento de extravasar e chora, tem que chorar. Pelo menos na expectativa, eu acho que é com sobras a maior expectativa de uma final em jogo único, porque você tem dois times num momento excelente, cara. Você pegar no passado, o Galo tava, cara, vinha mal, o Botafogo tava bem. E o Fluminense e Boca, todo mundo olhava pro Boca, o Boca tá mal, o Fluminense tá jogando bem, o Boca tá indo pela tradição. Esse ano chegam dois times voando, cara. Tanto que os dois estão brigando testa a testa pelo Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Voando, sem dúvida. Cara, e a semana do Abel deve ter sido tensa, sabe? Porque uma coisa assim me chamou a atenção, vocês foram atletas, cara. A forma como ele foi abraçar o Rafael Veiga, o Rafael Veiga não abraçou ele de volta na entrevista. E houve depois o Abel na entrevista falando que houve um ruído durante a semana entre os dois. Não sei se vocês viram isso. Por causa dele ter sido titular na altitude, depois o Abel ter falado que... Na coletiva. E ele ter sacado o Rafael Veiga do jogo, e o Rafael Veiga não gostou. Então, isso tudo é um desgaste. Você está falando de um nome histórico no Palmeiras também, que é o Rafael Veiga. Um grande campeão, né, no Palmeiras. E você vê que aquele desabafo dele no Rafael Veiga também, do Abel com o Rafael Veiga, cara, isso tudo deve ter pesado muito. Deve ter sido uma semana muito tensa, muito tensa. E hoje estava com a faixa de capitão, Veiga. Exato. A faixa de capitão foi substituído, porque eu acho que ele sentiu o tornozelo numa dividida ali. O treinador vai pro psicólogo. Porque ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o treinador, ele ajuda todo mundo. E quem ajuda o treinador? Quem treina o treinador? Então tu imagina, né? Tu perde um jogo de 3-0, semifinal. Depois, no meio do caminho, tu tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, contra um confronto direto. E depois fazer essa loucura, essa epopeia virada, que foi essa virada. E ele fala, isso me chama muita atenção, tipo, cara, quem treina o treinador? Mas cara, tem, a pressão deve ter... Tem que ter psicólogo, você tem mentores, você tem psicólogos. Eu trabalhei com muitos treinadores já há muito tempo atrás e os caras já tinham o psicólogo, tinham seus mentores.
sabe, pessoas que eles precisavam conversar, que ajudavam em um detalhe ou outro. O que mais, cara? Boa, né? Quem treina o treinador. Ele falou na coletiva, boa, foi muito bom isso, eu vi também. Foi boa a entrevista, eu gostei. Assim, e eu imagino, tá? Só imaginando a distância, que o fato do Flamengo ter se classificado na quarta ainda deve ter aumentado ainda mais essa pressão dentro do Palmeiras. Porque, como a gente está falando, são os dois times que disputam tudo. Aí você vê o teu grande rival nacional hoje conseguir a vaga, você fala, cara, a gente tem que conseguir esse, ó, também. 2 obcecados, né? 2 obcecados, Felipe Luiz e Abel. 2 CDFs obcecados, assim, tarados, que trabalham 24 horas por dia. O Abel vinha carregando essa Tá coisa acabando de não, a mata, hein? de não ganhar em casa treinador. final, né? Serei treinador, tá acabando. Para, irmão, porque tem que ser apaixonado, hein, pai? Ah, mas somos. Tu vai ser estilo Apaixonado, Felipe ou hein? estilo Abel? Mas Você vai ver. Tem que ser apaixonado, Vai cara, pra ser ser estilo treinador. Felipe ou estilo Abel? Porque são dois estilos pergunta, completamente irmão. Como é diferentes que de você jogo. define o estilo do Felipe e do Abel, então, já que são tão diferentes? Eu acho que... Desenvolva. O que foi essa partida do Carlos Miguel hoje pelo Palmeiras, mano? Porra, beleza, vitória boa do Palmeiras, mano. Jogou seguro, jogo seguro do Palmeiras. Foi bem no jogo, mas o grande destaque, mano, na minha opinião, Carlos Miguel. Grande destaque da partida. Grandes defesas, mano. Ele precisava de um jogo assim, tá ligado? Um jogo que ele fosse bem, que ele fizesse defesas difíceis, mostrasse a qualidade que ele tem, o talento que ele tem. E, mano, vitória de líder, segue o líder, Palmeiras mantém uma vantagem sobre o Flamengo, vitória importantíssima, mano, importantíssima pra nós, pra seguir na liderança, e agora segue o brasileiro, mano. Palmeiras faz a parte dele com o time reserva, consegue vencer, Babel poupa muitos titulares, e agora é pensar no clássico contra o Santos, quinta-feira no Allianz Parque. Que jogo, meus amigos, comenta a opinião de vocês aí, tamo junto. Bom, rapaziada, então é isso aí, mais uma vitória do Verdão no Brasileirão, vitória importante demais, né, pessoal? A partir de agora no Brasileirão aí, toda vitória do Palmeiras é de suma importância. Cada ponto conquistado, cada vitória é para ser comemorado de muito, porque a briga tá acirrada na ponta da tabela, né? O Flamengo vai ganha, o Palmeiras vai ganha. Nessa rodada o Cruzeiro também ganhou, então assim, né? A disputa bem acirrada aí no topo do Brasileirão. O Palmeiras não pode vacilar, porque qualquer vacilo pode ser fatal, né? Qualquer vacilo pode estar tirando aí o Verdão da luta pelo título, né? Então, enfim, Palmeiras muito bem no Brasileirão, muito consistente, cara, muito consistente. Mais uma vitória fora de casa, né? E o Verdão consegue essa vitória aí para retomar a liderança do Flamengo, que tinha ganhado do Fortaleza, né? Do Sport, Fortaleza não. O Flamengo de ganhado do Sport no sábado, dormiu líder, mas o Palmeiras já retomou a liderança, né, pessoal? Então tá aí a tabela para vocês na tela, beleza? Palmeiras com 65 pontos, 30 partidas jogadas, né? Um jogo a menos aí em relação ao Cruzeiro, ao Mirassol, ao Bahia, ao Botafogo, toda essa galera aqui de baixo, né? Palmeiras e Flamengo, na verdade, tem um jogo a menos com relação a toda essa galera aqui de baixo. Então, 65 pontos em 30 partidas jogadas, 20 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 55 gols marcados, 26 gols sofridos e um saldo de gols aí de 29, beleza? Contra aí 64 pontos aí do Flamengo, né? Aqui foi pro Flamengo aqui, né, pessoal? Vamos voltar aqui para classificação. Então, 64 pontos aqui do Flamengo. 30 partidas jogadas também, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 59 gols marcados, 16 sofridos, 43 gols de saldo, né? Então, essa é a tabela atualizada aí do Brasileirão para vocês. E aí vê o Cruzeiro em terceiro, né? Mais pelas beiradas ali, um pouco mais distante, né? Principalmente e também com um jogo a mais, então isso que acaba dificultando um pouco pro Cruzeiro, mas também o Cruzeiro já tá na casa dos 60 pontos aqui também, então tá aqui, né, com 60 pontos, 31 partidas jogadas, 17 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 45 gols marcados, 22 sofridos e 23 de saldo, né, pessoal? Enfim, essa é a luta aí pro Brasileirão por enquanto. Palmeiras e Flamengo nessa luta ferronha aí pra ver quem vai se sagrar campeão do Brasileirão, né? E os dois também disputando na Libertadores, enfim, final de temporada muito, muito brigada, né? Tanto nas Copas
aí Copa Libertadores, quanto nos pontos corridos também entre Palmeiras e Flamengo. Mas é isso, pessoal. O que você achou do jogo do Verdão lá em Caxias do Sul contra o Juventude? Qual que é o seu ponto de destaque? O que você achou do Carlos Miguel, do Felipe Anderson, que fez um golaço? Enfim, deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários, beleza? Bora debater aí. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias, beleza, pessoal? Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui!